Eu vou falar em português, mas eu vou escrever, quando eu tiver que escrever alguma coisa, eu escrevo em inglês. São poucas coisas eu escrevo. Então, eu vou falar sobre esse tema da normatividade em matemática, em oposição a, digamos, o meramente formal. Então, a análise de teorias matemáticas, a análise fundacional de teorias matemáticas, usualmente inclui uma distinção ou parte de uma distinção que eu vou escrever aqui entre teorias matemáticas concretas e teorias matemáticas abstratas. Então, se nós temos no universo das teorias a seguinte divisão. Nas teorias matemáticas, nós temos teorias concretas e temos teorias chamadas abstratas. Agora, o que faz de uma teoria matemática uma teoria concreta, ou de um sistema formal matemático, um sistema concreto, em oposição a um sistema abstrato? É isso que eu vou começar analisando, esse problema eu vou começar analisando. Então, primeiro, nós podemos dar exemplos, de teorias matemáticas concretas, para a gente começar a entender do que nós estamos falando. Então, aqui, por exemplo, presumivelmente, nós temos aritmética, também teoria de conjuntos, usual, seria um exemplo de teoria matemática concreta. Por outro lado, como exemplo de teoria matemática abstrata, por exemplo, nós temos teoria de grupos, por exemplo. Não é? Seria um exemplo típico de teoria matemática abstrata. Mas o que é que caracteriza essa divisão? Além de dar alguns exemplos, essa divisão seria caracterizada por uma série de coisas. E uma interessante do ponto de vista fundacional. No caso de uma teoria matemática concreta, nós teríamos, ou nós gostaríamos de ter, ou nós dizemos, usualmente se diz que nós temos uma noção substantiva de verdade. Ou uma noção de verdade que é independente do que nós podemos conhecer. Uma noção de verdade que inclui uma certa transcendência. Além disso, nesse âmbito das teorias matemáticas concretas, nós teríamos algo como o problema entre verdade e demonstrabilidade, ou seja, que verdade e demonstrabilidade usualmente podem não coincidir. É o chamado problema da verdade e demonstrabilidade. Isso só ocorre no universo das teorias matemáticas concretas. Nós também poderíamos dizer que trata-se aqui do quê? Do fenômeno da incompletude. O fenômeno da incompletude é diferente de dizer que a teoria é negação incompleta. A teoria dos grupos, por exemplo, é negação incompleta. Ninguém diz que a teoria dos grupos sofre de incompletude. Nós não chamamos isso de teorema da incompletude da teoria dos grupos. Apesar de ser negação incompleta, não temos um problema do tipo
falta de casamento entre verdade e demonstrabilidade nesse caso. Uma terceira característica que nós poderíamos atribuir às teorias matemáticas concretas, ou que nós gostaríamos de atribuir a teorias matemáticas concretas, é a ocorrência de modelos padrão. Não é? Isso também é uma característica típica de teorias matemáticas concretas, a ocorrência de um modelo intencionado, de uma, ou que nós gostaríamos de dizer, uma interpretação privilegiada. Por outro lado, né, no universo das teorias matemáticas abstratas, nós não temos uma noção substantiva de verdade ou problema de verdade e demonstrabilidade. Nós temos, nesse âmbito, que verdade é o mesmo que demonstrabilidade. Não é? Também nós não temos a ocorrência de modelos estándar. Não é? Todas as formas de interpretar um sistema formal abstrato estão no mesmo nível, digamos, de valor, né? Possuem o mesmo valor. Não há uma interpretação privilegiada em relação às demais, né? Então, essa é uma outra característica importante. Não há interpretação privilegiada. A minha primeira preocupação aqui é a seguinte. Bom, teorias matemáticas, ou sistemas formais, são todos o mesmo tipo de coisa. Eles são formados de linguagem, certo? Tanto uma teoria matemática concreta, um sistema formal correspondendo a uma teoria matemática concreta, quanto um sistema formal correspondendo a uma teoria matemática abstrata, é o tipo de coisa que é feito de linguagem, é uma porção de frases. Correto? Sintaticamente bem formadas. Então, onde poderia estar a diferença? Não é? Não pode estar propriamente na natureza intrínseca do sistema formal, da teoria matemática, porque isso é simplesmente linguagem. Isso é linguagem, isso também é linguagem. Então, o que mais tem aqui que está faltando ali? Né? Ou, colocado de outro modo, com o que nós estamos nos comprometendo quando nós dizemos de uma teoria matemática que ela é concreta? Né? Qual seria esse componente adicional das teorias matemáticas concretas com os quais nós nos comprometemos quando nós dizemos que, nesse caso, nós temos uma noção substantiva de verdade, que nós temos um problema de falta de casamento entre verdade e demonstrabilidade, ou que nós temos o fenômeno da incompletude, nesse caso, ou que nós temos modelos estándar, nesse caso, ou interpretações privilegiadas. Né? Com o que nós estamos nos comprometendo quando nós dizemos isso? Então, essa é uma primeira resposta que eu gostaria de dar. Né? Isso seria um componente de uma teoria matemática que não é formal. Né? Então, nós temos a teoria matemática padrão formal. Né? Isso é uma teoria formal, isso também é uma teoria formal. Desse ponto de vista, são o mesmo tipo de coisa. Não haveria motivo para ter essa diferença. Né? Essa teoria formal tem muitas interpretações, essa também tem muitas interpretações. Mas, nesse caso, nós dizemos que há uma interpretação que é privilegiada em relação às demais. Nesse outro caso, não. Com o que nós estamos nos comprometendo quando nós dizemos isso? Esse componente com o qual nós nos comprometemos quando nós estamos dizendo exatamente isso,
dessa teoria é o que eu chamo de o componente normativo dessa teoria matemática. Isso não pode estar no âmbito da descrição. Não é? Então, isso deve estar no âmbito de uma prescrição. Não é? Nós nos comprometemos com uma prescrição justamente do que seria uma interpretação privilegiada, caso tivéssemos uma. Note, nós não precisamos nos comprometer para dizer isso com a existência de uma interpretação privilegiada nessa minha visão, mas sim com a prescrição do que seria uma, caso nós tivéssemos uma. Eu vou me concentrar no caso da teoria de conjuntos, porque tem outros interesses, mas o mesmo pode ser feito para a aritmética, né? No caso da aritmética, nós temos essas três características, né? Nós temos, no caso da aritmética, por exemplo, uma noção substantiva de verdade. Verdade aritmética, aparentemente, nós gostaríamos de dizer que nós temos uma noção substantiva de verdade. Nós gostaríamos de dizer que verdade aritmética é ser verdade sobre os números, que é algo independente daquilo que nós podemos conhecer sobre os números. Nós temos, no caso da aritmética, também um problema de a falta do casamento entre verdade e demonstrabilidade. Quer dizer, nós temos na aritmética o fenômeno da incompletude. Aqui sim, a aritmética é negação incompleta, tanto quanto a teoria de grupos. Mas aqui nós não falamos de teorema da incompletude nesse caso. E aqui sim, está ligado com isso. E também, no caso da aritmética, nós temos uma interpretação privilegiada em relação às demais. A saber, aquela em que os elementos primitivos da aritmética são interpretados de modo usual, né? Como as operações nos números, né? As operações que nós aprendemos desde criança. No caso da teoria de conjuntos é similar, né? O caso da teoria de conjuntos é similar. Tipicamente, teorias fundacionais são teorias concretas. Mas nem toda teoria concreta sofre com o fenômeno da incompletude, né? Podemos ter teorias concretas, teorias matemáticas concretas, que são completas, né? Teoria de primeira ordem dos números reais, por exemplo. Okay? Deixe-me concentrar no caso da teoria de conjuntos. Então, no caso de uma teoria matemática concreta, né, no caso concreto, nós temos um componente adicional, né, que é aquilo com o qual nós nos comprometemos quando nós dizemos que essa teoria é concreta, que é um componente normativo. Eu gostaria de entrar em mais detalhes nesse ponto, no caso da teoria de conjuntos. Então, por exemplo, no caso da teoria de conjuntos EFC, presumivelmente, nesse caso, nós temos uma teoria matemática concreta. Nós temos uma noção substantiva de verdade aqui. Nós gostaríamos de dizer que nós temos uma noção substantiva de verdade aqui. Verdade nessa teoria é aquilo que é uma frase é verdadeira se é verdadeira sobre os conjuntos. Nós temos uma interpretação privilegiada, ou nós gostaríamos de ter uma interpretação privilegiada. Ou gostaríamos de dizer que nós temos uma interpretação privilegiada, o universo dos conjuntos. Nós temos o fenômeno da incompletude nesse caso. Quer dizer, nós temos, ou dizemos que
verdade e demonstrabilidade, nesse caso, não são equivalentes, né? Então, nós temos todas as características, digamos, de uma teoria matemática concreta. O que é que está por trás desse julgamento, né? O que é que está por trás dessa afirmação que a teoria de conjuntos é uma teoria matemática concreta, né? Com o que nós estamos nos comprometendo quando nós dizemos que nós temos essa interpretação privilegiada da teoria de conjuntos, seja lá o que for. Eu digo que nós estamos nos comprometendo com um componente normativo, né? Que é simplesmente uma lista de princípios que prescrevem o que seria o universo dos conjuntos caso nós tivéssemos um. Então, nós temos aqui uma lista de princípios que pode ser dada de vários modos, né? Princípios normativos. Essa lista pode ser formulada de vários modos. Eu vou escolher um que é conveniente para os meus propósitos hoje. Então, essa lista pode ser dada do seguinte modo. Primeiro, nós dizemos que o universo de conjuntos, seja lá o que ele for, é não vazio. Há alguém no universo dos conjuntos. Um segundo princípio é que esse universo dos conjuntos, se há um conjunto nesse universo, é porque os seus elementos também estão no universo. Eu não posso ter um conjunto no universo dos conjuntos, tal que um dos seus elementos não existe no universo dos conjuntos. Um elemento de um conjunto é uma espécie de obstrução para a existência desse conjunto no universo dos conjuntos. Se eu não tiver o elemento, eu não posso ter o conjunto, né? Se eu não tiver os elementos dos conjuntos, se eu não tiver os elementos de um conjunto, eu não posso ter o conjunto. Então, nós dizemos que V é fechado por pertencimento, ou por tomar elementos. Um segundo princípio, né? Então, eu estou prescrevendo o que seria um universo, V, dos conjuntos, mesmo que eu não tenha um. Eu não estou supondo que eu tenho um. Isso poderia ser reformulado em uma linguagem normativa. Eu estou usando a linguagem usual, mas isso poderia ser reformulado numa linguagem normativa, do tipo, obrigatoriamente, o universo dos conjuntos deve ser não vazio. Ou, obrigatoriamente, um universo de conjuntos deve ser fechado por tomar elementos, por pertencimento. Um terceiro princípio. O universo dos conjuntos deve ser fechado por subconjuntos. O universo de conjuntos deve ser fechado por tomar subconjuntos. Quer dizer, se um conjunto existe, é porque qualquer subconjunto seu também existe, né? Um subconjunto de um conjunto é obtido a partir do conjunto pela seleção arbitrária de alguns elementos desse conjunto. Então, não há obstrução para isso. Ao contrário, quer dizer, para um conjunto existir é que os seus subconjuntos devem existir, né? Um quarto princípio, né? Conjuntos são objetos hierarquizados, né? Conjuntos não formam uma ontologia natural de coleções, né? Eu costumo dizer. Coleções não são objetos hierarquizados, né? Quando você diz a coleção das bibliotecas da Universidade de Brasília contém a República, né? Você não está considerando a hierarquização dos conjuntos. Porque se eu dissesse o conjunto das bibliotecas de Brasília, pensando as bibliotecas de Brasília como conjuntos de livros,
Esse conjunto, o conjunto das bibliotecas da Universidade de Brasília, não contém a República. Porque cada elemento desse conjunto é uma biblioteca e não um livro. Então, pertencimento de conjuntos é hierarquizado. Os conjuntos não formam uma ontologia natural de coleções de coisas sem hierarquia. E essa hierarquização é dada por uma medida chamada o posto de um conjunto. Quer dizer, o posto de um conjunto é, digamos, a altura desse conjunto na hierarquia. Então, o conjunto das bibliotecas da UNB está um nível acima das bibliotecas, elas próprias. E essas estão um nível acima dos livros, nessa hierarquia. Então, conjuntos formam uma hierarquia. O universo de conjuntos deve ser fechado por não subir na hierarquia. Quer dizer, se eu cheguei até um nível na hierarquia, é porque eu tenho que ter todo mundo até aquele ponto. Então, nós formulamos esse princípio do seguinte modo: o universo dos conjuntos é fechado sob não aumentar o posto. Certo? O universo de conjuntos deve ser fechado sobre operações que não aumentam o posto de um conjunto, não aumentam a altura do conjunto. Mais alguns princípios. O universo de conjuntos deve também ser fechado por subidas na hierarquia, mas apenas de uma quantidade finita. Não é? Se você sobe na hierarquia, mas apenas uma quantidade finita de uma vez, isso não deve levar você para fora da hierarquia. A ideia é que a hierarquia dos conjuntos não tem um fim. Em particular, não tem um fim finito. Você está num ponto, você não pode chegar no fim da hierarquia simplesmente porque você subiu uma quantidade finita de andares nessa altura da hierarquia. Então, V é fechado sob aumentos finitos de posto, aumentos finitos de altura. Eu vou escrever assim, abreviadamente. Então, eu escrevo isso abreviadamente desse modo. Eu quero dizer que V é fechado sob uma subida finita na hierarquia. Por último, o universo dos conjuntos é pensado de tal modo que ele deve ser fechado não apenas por subidas finitas de posto, de alturas, de andares nessa hierarquia, mas por qualquer subida imaginável dentro do universo de posto. Qualquer subida de posto que possa ser concretizada dentro do universo. Quer dizer, isso em linguagem técnica, nós dizemos que a cofinalidade do universo não pode ser nenhum conjunto do universo. Então, nós dizemos isso, que V é fechado simplesmente sob subida de posto. Pronto. Isso
Tem mais uma coisa que eu vou acrescentar, mas isso basicamente é a nossa concepção do universo, é o que eu chamo da nossa concepção do universo dos conjuntos. Eu estou prescrevendo o que seria um universo de conjuntos, mesmo que eu não tivesse um. Né? Se algo preenche essa prescrição, se algo realiza essa prescrição, é uma outra questão. O ponto é, isso prescreve o que seria um universo dos conjuntos. E esse é o componente normativo que nós adotamos. Essa é uma lista de compromissos que nós adotamos quando nós dizemos que a teoria de conjuntos é uma teoria completa, ou concreta. Eu proponho isso. Eu proponho que quando nós dizemos da teoria de conjuntos que ela é uma teoria concreta, que ela admite uma interpretação privilegiada, que ela tem uma noção substantiva de verdade, nós estamos nos comprometendo com uma lista de princípios desse tipo. Há outras formas de elaborar essa lista de princípios. Nós poderíamos formular em uma linguagem de segunda ordem, há outros modos de fazer isso. Há um último princípio que é importante, que eu deixei para o final, porque eu acho que ele tem uma natureza um pouco excepcional, que é o seguinte: nós pensamos também de um universo de conjuntos, que ele deve ter um conjunto infinito. Se um universo de conjuntos não contém um conjunto infinito, então ele não deve ser considerado um universo para a teoria de conjuntos. Então faz parte da nossa prescrição do que seria um universo de conjuntos a presença da infinitude nesse universo. Então, V deve ter um conjunto infinito. Isso termina a nossa lista de prescrições. Só um minuto, você precisa falar no... A penúltima e antepenúltima prescrições não tem uma relação de continência? É necessário haver as duas? Essa lista não é independente, ela não tem a pretensão de ser independente. Há redundâncias nessa lista. São propositais. Então, essa é uma lista que ela visa uma gradativa evolução dos fechamentos que nós pedimos do universo de conjuntos. Uma gradativa caracterização dos fechamentos que nós pedimos para o universo de conjuntos. Ela não é uma lista sem redundâncias. Isso, dito assim, em linguagem natural, mas pode ser tornado preciso ou escrito também em linguagem formal, e nós podemos provar dentro da teoria de conjuntos, podemos provar dentro de um certo sistema, que essa lista caracteriza o universo dos conjuntos. Eu quero, pelo menos, indicar como isso é feito, porque é importante para os nossos propósitos. Então, eu vou apagar aqui e vou reescrever essa lista em linguagem formal. Então, seja P um símbolo de predicado unário. P é um símbolo de propriedade. Nós vamos adicionar P à teoria de conjuntos EFC, a teoria de conjuntos, e não vamos adicionar nenhum axioma não lógico. Essa adição nós vamos denotar por ZFCP. Então, ZFCP, essa teoria, é a teoria de conjuntos
só que com um símbolo de propriedade adicionado, sem axiomas não lógicos para esse símbolo. Então, nessa teoria de conjuntos, eu posso dizer algo como: existe um x, tal que px. Essa é uma reformulação do primeiro princípio que eu coloquei, né? Digamos que eu queira dizer que P tem por extensão o universo dos conjuntos. Dizer que P tem por extensão o universo dos conjuntos é afirmar que para todo x, Px. Correto? É afirmar isso dentro da teoria de conjuntos, né? Que P tem por extensão o universo. Então, meu primeiro princípio dizia simplesmente que o universo é não vazio. Quer dizer que existe um x que está no universo. Quer dizer que existe um x na extensão de P. É assim que se diz isso. O segundo princípio dizia que P, né, deve ser fechado. Se P almeja ser o universo, ter por extensão o universo dos conjuntos, então P deve ser fechado por tomar elementos. P deve ser fechado por pertencimento. Então, nós dizemos isso assim, em linguagem formal. Se x satisfaz P e y é um elemento, então y também satisfaz P. O terceiro princípio é escrito similarmente. Se x satisfaz P e y é um subconjunto de x, então y também satisfaz P. O quarto princípio adquire agora a seguinte forma: se x satisfaz P e o posto de y é menor ou igual ao posto de x, então y também satisfaz P. Eu estou reescrevendo aquilo que eu escrevi em uma linguagem humana, agora em linguagem formal. O quinto princípio diz que se x satisfaz P e se existe um n natural, um número finito, tal que o posto de y é o posto de x mais n, então y também satisfaz P. Nosso sexto princípio é que se x satisfaz P e existe um ordinal tal que o posto de y é o posto de x mais esse ordinal, então y satisfaz P. Outro modo de dizer isso é que se x satisfaz P e o posto de y é simplesmente maior ou igual ao posto de x, então y também satisfaz P. Posso reescrever isso em uma linguagem mais simples. Deixa eu reescrever. E o posto de x é menor ou igual ao posto de y, então y satisfaz P.
por último, nós precisamos dizer que há um conjunto infinito na extensão de P. Isso nós dizemos, por exemplo, assim, há um conjunto infinito típico, ômega, tal que P ômega. Ou poderíamos dizer, exatamente como está formulado em linguagem natural, existe um conjunto que é infinito e que está na extensão de P. Tudo bem. Então, consideremos essa lista agora de fórmulas para o predicado P. Suponha que essa lista vale. Quer dizer que, suponha na teoria de conjuntos EFC, adicionada com esse símbolo de predicado P, que todas essas fórmulas são válidas. Nós teríamos que, vamos chamar a conjunção de todas essas fórmulas de D, nós teríamos que D implica que justamente a extensão de P é o universo dos conjuntos. Certo? Então, nesse sentido, essa lista de princípios caracteriza o universo de conjuntos, né? Caracteriza a interpretação privilegiada da teoria de conjuntos, né? Por que essa lista de princípios? Por que eu coloquei essa lista de princípios? Porque, como eu já disse, respondendo à pergunta do Daniel, ela é uma lista que introduz gradativamente o importe existencial da teoria de conjuntos, né? Gradativamente, nós consideramos hipóteses existenciais. E essas hipóteses existenciais, quando nós vamos fazendo quando nós vamos escrevendo a lista, né, elas vão nos mostrando que tipo de coisa é pedido existir para nós constituirmos a interpretação privilegiada da teoria de conjuntos, né? Nós pedimos primeiro que haja algum conjunto, depois que os elementos de um conjunto que existe também devem existir, depois que os subconjuntos de um conjunto que existe também devem existir, e assim sucessivamente, né? Sim. Primeiro, alguém satisfaz, tem alguém na extensão de P. Usando só, digamos, esse princípio, todo mundo que está abaixo desse alguém também está, né? O universo dos conjuntos é assim. Então, tem alguém aqui que é P. Por esse princípio, todo mundo que está daqui para baixo também está. Pelo último princípio, todo mundo que está daqui para cima também está. Se o X está na extensão de P, todo mundo que está para cima dele está. É uma lista redundante, né? Como nós vimos. O basta isso e basta isso e isso e isso, ou isso e isso, né? É uma lista redundante, mas ela introduz esses graus de demanda existencial dos quais eu quero falar agora, né? Então, essa lista de princípios, né, eu proponho, é algo desse tipo que nós adotamos quando nós adotamos que a teoria de conjuntos é uma teoria concreta, que é uma teoria que tem uma interpretação privilegiada.
E esse componente é normativo. Não está puramente no sistema formal, né? Então, essa é uma parte que vai além do sistema formal. Mas eu não vou falar muito sobre o aspecto filosófico dessa parte, dessa componente normativa da matemática. Eu vou explorar algumas consequências disso, extrair alguns resultados sobre importe existencial na teoria de conjuntos, que é a segunda coisa da qual eu quero falar. A teoria de conjuntos é uma teoria articulada em torno da noção de existência. Ela é uma teoria existencial, digamos. Não só por esses princípios que eu estou apresentando. Os axiomas da teoria de conjuntos são, de um modo geral, axiomas existenciais. Axiomas que dizem que a união de conjuntos existe, ou que o conjunto das partes de um conjunto dado existe, ou que um subconjunto definido de um conjunto dado existe, e assim sucessivamente, ou que um conjunto infinito existe. É uma teoria articulada em torno da noção de existência. E essa noção de existência da teoria de conjuntos é importante para a fundamentação da matemática, justamente porque existência em matemática é atualmente entendido como existência na teoria de conjuntos. Essa teoria é, digamos, a fundamentação da matemática, no sentido que verdade matemática é ser verdade nessa teoria. E aquilo que existe em matemática é aquilo que existe nessa teoria de conjuntos. Os objetos matemáticos, esse é o domínio de representação. O universo dos conjuntos é o domínio de representação dos objetos matemáticos. Então é importante entender o que é uma demanda existencial nessa teoria, porque nós estamos entendendo que é uma demanda existencial matemática, se nós admitimos a fundamentação. Então, nós podemos comparar, intuitivamente, nós podemos comparar demandas existenciais. Nós podemos dizer que um axioma é mais ou menos existencial que outro, mas tornar isso preciso não é tão fácil. Quando é que um axioma é mais existencial que outro? Ou menos existencial que outro? Quando é que um axioma faz mais demandas existenciais que outro? Não é fácil tornar essa noção precisa, mas isso nos fornece já uma ideia de como fazer. Dessa noção de grau de essencialidade, a cardinalidade que é da demanda existencial? Não. A noção de grau de demanda existencial é justamente está exatamente ligada a essas noções de fechamento do universo dos conjuntos. Você pode pensar que uma afirmação verdadeira da teoria de conjuntos é tanto mais existencial quanto mais fechamento ela exige do universo para que ela seja verdadeira. Então, por exemplo, o axioma que diz que há um conjunto. Que tipo de coisa ele demanda do universo dos conjuntos para eles valer? Simplesmente demanda que tenha algum conjunto lá. Agora, o axioma, por exemplo, da separação, que diz que, dado um conjunto e uma fórmula, há um outro conjunto que é obtido daquele inicial pela separação dos elementos que satisfazem a fórmula. Que tipo de fechamento do universo esse axioma demanda para que ele seja válido? Demanda que o universo seja fechado por subconjuntos. É isso que ele demanda. Então, nós podemos, e não basta demandar apenas isso e isso.
né? Então, nós podemos aqui fazer uma hierarquia de demandas existenciais do seguinte tipo. Primeiro, nós demandamos que o universo seja simplesmente não vazio. Segundo, nós demandamos que, além de não vazio, ele seja transitivo. Terceiro, nós demandamos que, além de não vazio e transitivo, nós demandamos que ele seja supertransitivo. É o nome dessa propriedade. Quarto. Com licença, a gente... Por favor. Não, é supertransitivo. Não tem a noção de finitude aqui, tá? Então, assim nós temos uma gradação das demandas existenciais. Então, deixa eu tornar isso preciso também. Isso pode ser tornado preciso de modo muito fácil agora. Então, nós introduzimos nomes para essas propriedades de fechamento. Então, para cá, é simplesmente ser não vazio, né? Um domínio de existência que satisfaz isso é simplesmente um domínio, né? Um domínio de existência que seria a extensão desse predicado que satisfaz isso, é simplesmente um domínio não vazio. Um domínio que satisfaz isso é um domínio transitivo. Um domínio que satisfaz isso é um domínio supertransitivo. Um domínio que satisfaz isso é chamado de um nível. É um nível da hierarquia. É um nível, é um patamar da hierarquia. Um domínio que satisfaz isso é um nível limite. E um domínio que satisfaz tudo isso até aqui é simplesmente o universo, como nós vimos. Ainda tem esse que fica separado, que ele está ligado a isso, é uma existência categórica, está dizendo que há alguém, ponto final. Esses outros princípios não dizem que há alguém, não dizem que há alguém na extensão de P. Dizem que se há alguém e um outro conjunto satisfaz uma certa condição, então esse outro conjunto também está. Agora, esse princípio e esse são categóricos ou incondicionais. Eles dizem que há alguém lá, e ponto. Então, aqui nós temos nossos graus de demanda existencial. Nós dizemos que uma sentença qualquer, válida da teoria de conjuntos, admite grau 0, se ela requer do universo apenas que ele seja não vazio para ela ser verificada. O axioma do vazio é assim. O axioma da fundação também é assim. Nós dizemos que uma sentença admite grau 1 de importe existencial se ela requer do universo apenas que ele seja transitivo para ela valer. Isso pode ser tornado preciso, né, facilmente. Basta dizer que uma sentença requer do universo apenas que ele seja transitivo, se e somente se essa sentença é satisfeita em qualquer domínio transitivo não vazio. Né? Então, ela requer apenas isso do universo para ela valer. Né? Se ela vale em qualquer domínio transitivo não vazio, é porque ela requer apenas que o universo seja não vazio e transitivo. O axioma da extensionalidade é assim. O axioma da extensionalidade requer apenas a transitividade do universo para ele valer. Agora nós temos o nosso grau 2 de importe existencial. Então, grau 0
grau 1. Grau 2 é isso daqui. Então, nós dizemos que uma sentença admite grau 2 de importe existencial se ela requer do universo apenas que ele seja não vazio, transitivo e supertransitivo para que ela seja satisfeita, né? Também nós podemos tornar isso preciso de modo trivial, né? Uma sentença admite grau 2, se e somente se ela é válida em qualquer domínio não vazio, transitivo e supertransitivo. Tá, e assim sucessivamente nós podemos obter uma hierarquia de graus, né? Essa hierarquia pode ser enriquecida de modo a formar um semi-reticulado, que nós chamamos de um semi-reticulado, e ela ela dá uma análise muito interessante do importe existencial na teoria de conjuntos, com os resultados que seriam esperados. Por exemplo, desse modo nós podemos dizer precisamente que o axioma da substituição ele é um axioma que tem maior importe existencial que o axioma da extensionalidade, ou que o axioma da regularidade. E nós podemos fazer outras coisas com isso também, analisar caráter de existência não construtiva, etc. Mas eu vou parar por aqui, porque meu tempo acabou. Então... Obrigado, professor Rodrigo. Vamos abrir para perguntas. Então, tem o Wagner. Primeiro, Wagner. Por favor, questões curtas, sem follow-up. Questões curtas. Primeira questão, a distinção entre concreto e abstrato é uma distinção, digamos, intuitivamente aceitável, mas tu não ofereceu critérios, certo? Sim. Eu quero só um comentário teu, lembrando o seguinte: a tentativa de provar que existiam essas coisas como conjuntos, ou, digamos assim, tudo isso repousava numa prova de consistência pensando a partir do programa de Leibniz. A mesma coisa pode ser aplicada para a teoria de grupos. E, nesse sentido, a gente poderia dizer, bom, a diferença talvez caia em alguma coisa como a unicidade da ontologia que a gente está imaginando, está examinando, porque acerca de consistência também nós podemos falar no caso de teoria de grupos, então a distinção não se aplica no final das contas. Isso em primeiro lugar. Depois, acerca desse para todo x, p de x, segunda questão, isso simplesmente quer dizer que eu estou com um domínio onde todos os elementos são unicamente conjuntos, mais nada. É simplesmente uma coisa trivial. É isso. Não, isso daqui quer dizer que todo mundo está na extensão de P. É que o domínio, a extensão de P é tudo. Quer dizer que P é o universo dos conjuntos. A extensão de P é o universo dos conjuntos. Eu leio isso como o domínio que eu estou tomando só contém conjuntos. E todos os conjuntos. Contém todos os conjuntos. Mas eu posso ter outros domínios que não têm conjuntos. Tudo bem. Mas no caso da teoria de conjuntos, ele contém tudo do universo daquela teoria. Quer dizer, que é identificada como universo. O comentário rápido sobre a consistência é justamente por isso eu acho que a distinção encontra-se num âmbito normativo e não formal. Consistência está no âmbito formal, né? A distinção entre teoria abstrata e concreta... Bem. Merci pour cet exposé très rigoureux, très clair. Je suis d'accord que l'univers ne peut pas être vide pour satisfaire les propriétés P. Maintenant, il est possible de construire une théorie, je l'ai fait, où on peut introduire ce que j'appelle un pré-élément qui sera identifié au rien. Et donc, ça veut dire qu'à un certain stade, l'univers des ensembles est vide, et à partir de ce pré-élément défini, et au moyen de deux axiomes, rien d'autre, on peut construire, au moyen de l'axiome de l'ensemble des parties, ou bien de l'axiome de la paire, l'ensemble vide. Donc on sait construire l'ensemble vide. Et puis après, voilà, toute cette hiérarchie avec les clôtures qui évitent d'avoir une structure qui explose ou qui perd sa consistance. Alors la question c'est, donc c'est modélisé, est-ce que ma théorie reste quand même concrète ou est-ce qu'elle ne satisfait plus
puisque ça nuance la première condition d'avoir obligatoirement un ensemble non vide d'éléments. Pode reformular em inglês a questão? Eu entendi a parte da sua teoria que tem esse elemento lambda, né? Que é o nada e o vazio é o unitário de lambda, e assim você introduz um elemento abaixo do vazio na hierarquia. Mas eu não entendi direito a pergunta. Você poderia reformular em inglês? So I developed a theory, set theory, the ZF, classical ZF theory, where I am defining what I am calling a pre-element, lambda, with the addition of two axioms. The key is lambda belongs to every element. So every element of the set theory is a set, but lambda, this is the special side of my approach. It's a pre-element. It is not a set, and it is defined in such a way that it is distinct from the empty set. It means that at the first stage we have a set theory with an empty universe, but it's just the starting point. With the help of the pairing axiom or of the axiom of the power set axiom, we are building the empty set from lambda. Essa parte eu entendi. A questão. So the question is my theory still a concrete theory or not? Because of this special introduction. Sim, se sua teoria tem a pretensão de falar sobre uma interpretação privilegiada, é o universo dos conjuntos mais o nada. Seria a denotação de lambda. Universo dos conjuntos mais o nada. Então, sim, a sua teoria seria concreta. Okay, I have two things I don't understand, and I'd like you to help me. The first thing, I don't understand why you call these principles normative, because they seem to me to be purely descriptive. There's no normative language in them. Okay. Yeah. The second question may be connected, so I'll give them both to you. I don't understand what this predicate P is supposed to be doing, because everything you've written on the board would be true if you interpret P as self-identity. P of Y is Y of Y. Yeah. So it's not characterizing any very interesting predicate. So I don't really understand what it's supposed to be doing there. Yeah. First of all, these principles are formulated in a descriptive language, but the normativity is on the semantic role they play. They could be reformulated in a normative language. That's no problem. I use the descriptive language just for abbreviation. What norms are they enforcing? What norms are they enforcing? They are enforcing for a universe of set, for anything to claim to be a universe of set, it must be in conformity with these principles. Okay. Right? You could do exactly the same for groups. You could you list the axioms of group theory, and anything that is a set has to be characterized by. So I don't see why there's a distinction between the concrete and the abstract in that case. Because in this case, there is a single interpretation. In the case of groups. But what's worrying me is why there's supposed to be a normative difference between, say, this and the axioms of group theory. We have the axioms of ZFC. These principles are not eliminating the axioms, right? They are parallel to the axioms. They are picking up the standard interpretation of the theory. That's a way to see what they are doing. They are picking up the standard interpretation. They are saying what is the standard for the interpretation. And that's normative.
That's a normative word, standard model, right? They are picking up one standard interpretation, the universe of all sets. If set theory has a model, it has many models, countable models, non-standard models of all type. But these principles are enforcing the interpretation to be the universe of set. P is just a class variable, if you want to understand it. I want to codify the introduction of a class variable in ZFC. One way of doing this is to use a predicate symbol, a symbol of property. The corresponding class is the extension of this property. So it is codifying a class variable, just that. So I can formulate now statements with a class variable. And this is the statement, this class variable is V, right? That's the point of this. I use this in order to, this is important when we want to formulate precisely what is for a sentence to admit a certain degree of existential requirement. A sentence admits degree 2 of existential requirement, for example, when it is satisfied by any class satisfying this. So I need a class variable to state that. And my class variable is the extension of P. Okay, we have Jean-Michel, other questions? Okay. So I ask the question in English to make things quicker between us. So I want to come back to the distinction between the distinction in the beginning of the talk between concrete and abstract theories. Because it sounds like your kind of new definition of concrete and abstract. Because, for example, Hartree-Field would not consider ZFC to be a concrete theory. But I have no problem with that. Let us take your distinction. Okay. I had the feeling that your example of the theory of groups was a bit tricky because I would say that for me, there is no such, in some sense, there is no such thing like a theory of groups. Groups is rather a predicate in set theory defining a class of objects. But it happens that in the case of groups, it's also a first-order theory. Yeah. But it would not be the same with topological spaces or differential manifolds. I'm talking about first-order. And I think that the reason why, one of the key distinctions between the two kinds of theories in your presentation is that with groups, we are interested in the variety of illustrations of the notion of group. Yeah, exactly. And not in the case of ZFC, for example, or of P. Or we are also interested, but in a quite different way. Yeah. We are in some way disturbed by the variety, which is not the case with groups. But I think this difference comes from the fact that group is not only a first-order theory, but is a predicate in set theory defining a class of objects. So if we are mathematicians and we have defined a category inside set theory with a predicate, we are interested in the various ways this category may be illustrated by various sets or sets configurations. So I would say that for me, this distinction you make is simply a distinction between things which may be first-order theory, but in a contingent way, and are really predicates inside set theory defining interesting objects, and other theories which are first-order theory, but which carry the burden of being foundational. And that's why we are perturbated by their various illustrations. Yeah, okay, but the distinction is foundational. Concrete and abstract are terms used by Bill Tate, for example. Other authors use other terms which are also problematic. For example, Schoenfeld uses classical and modern for concrete and abstract. And this is a very bad choice of words in that case, right? Classical theories and modern theories, because classical theories have many other meanings, right? But the distinction is just not first order and non-first order, because
the distinction has a foundational ground, right? The distinction between concrete and abstract has a foundational ground. And it applies to ZFC, which is a first-order set theory, first-order theory, and the theory of groups. ZFC is or Peano arithmetic is a first-order theory. And group theory is also a first-order theory. And I said it was not about first-order. okay. Rodrigo, I think my question is related to Graham's. If you take any consistent theory and you add all those as axioms, I suppose you get another consistent theory. But if But it is this is not meaningful in any theory because it uses membership. But I could choose to just add as non-logical axioms all those to a theory, right? You can always do that. But you have to add this stuff also, this language stuff, which is not meaningful in any theory, right? That's true, but you could add all the axioms for those symbols, and I suppose you would thereby get another consistent. My question is, if you add all those to group theory, and why doesn't this make group theory a concrete theory by decree, as it were, or formally, as it were? This will just change group theory into another thing. But why wouldn't that thing be a concrete theory by decree? A strange concrete theory. But let me try to reformulate this. We could set some principles, a list of principles for group theory. Just picking some standard group to be, that's our standard group. Group theory is about some standard group. Let us say the integers. Group theory is about the integers. We have a set of principles that characterize the integers. So we have now this, the formal theory of groups, and this list of principles which says what is to be a standard group. What it is to be a standard group? Well, it is to be isomorphic to the integers in the end. Now, group theory is a concrete. This group theory, this strange thing, which is a group theory about some standard group, this is a concrete theory. But that's not the use. We cannot choose what theories are concrete and abstract. This is instituted in the practice of mathematics, right? And group theory is not instituted in the practice of mathematics as a concrete theory, right? It's a theory about many things, all things that satisfies the... One is, you could do exactly what you've done on the board, replacing the axioms of ZFC with the axioms of group theory, okay? So it seems it will prove nothing. This. For ZFC that would achieve for group theory. No, because adding this to group theory is basically it does not give you this, because these principles have no meaning in group theory. This stuff, this... I mean, you could formulate similar principles. Groups are closed under the binary operation, they have an inverse, and so on. Okay, but this will, in this case, you would say that anything, add this to group theory, right? So we would have some formula D implying that everything is P, right? But group theory is not a substract for the model theory, right?
this the models of group theory are not extensions of predicates inside group theory. They are extensions of predicates in set theory. So set theory has a dubious role here. This set theory is playing the role of the mathematical model theory. And it is saying that the unique model of set theory, the object theory here, is a meta theory. The object theory here, set theory here. And this thing is saying that the unique model of this object theory, which is ZFC, not ZFCP, is V. So we are using here set theory in two different ways. We are analyzing it as a concrete mathematical theory, and we are using it as model theory for analyzing mathematical theories. So this set theory is playing a very different role from the one that I am analyzing as a concrete theory. Okay, one short question. That's the last one. It's just a suggestion, because maybe if you give as an example the principles of arithmetic, it would be clear for them what you're trying to do. If we would analyze arithmetics, piano arithmetic, here it would still be ZFC, right? In this place, it would still be the theory of sets. And here I would have the principles for arithmetic. And in this side, I would have something saying that, well, the intended model is the standard model of arithmetic. So I could formulate D for piano arithmetic. And then ZFC would prove that D, which contains some class variable M, would imply that M is the standard model. In set theory, I have the same thing here for ZFC, right? Muito obrigado, professor Rodrigo. Eu gostaria de convidar todo mundo para